Boa tarde, glória a Deus, é bom estar novamente aqui na casa do Senhor, ministrando a palavra, essa palavra que é viva, eficaz e que permanece para sempre, que não voltará vazia, né? Para o Senhor, mas toda palavra que Ele envia cumpre o seu propósito e nós cremos profundamente nisso, porque temos experimentado isso nas nossas vidas, né? E eu espero bem que você que estará ouvindo, né, assistindo essa live, possa também ter essa experiência no seu coração. E se você ainda não tem tido essa experiência de ser tocado pela palavra de Deus, saiba que Deus te ama, Ele tem um projeto na tua vida, Ele tem planos para você. Porque, gente, Deus tem planos para cada ser humano, né? Para cada um de nós. Não estamos aqui por acaso, né? Deus tem um propósito para cumprir nas nossas vidas e também através de nós para alcançar outras pessoas, né? Nós somos abençoados para nos tornarmos bênção na vida de mais alguém. Pense dessa maneira. Amém? Vamos ter uma palavra de oração pedindo ao Senhor que fale aos nossos corações neste momento. Vamos orar. Deus, nós louvamos o Teu nome pelo dom da vida. Damos-te graças, Senhor, pelo privilégio que temos de abrir a Tua palavra, ó Deus, te louvamos por esses meios de comunicação tão acessíveis a cada um de nós nesses dias, Senhor, por meio da internet. Damos-te graças pelo Zoom, damos-te graças pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube. Ó Deus, louvado seja o Teu nome, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para que possamos, ó Deus, não estar focados nas dificuldades da vida, mas que em cada dificuldade possamos ver possibilidades, Senhor, meios, Senhor, de ultrapassarmos fases e períodos difíceis das nossas vidas. Ó Deus, leva cativo os nossos pensamentos à obediência de Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos então abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 10 e nós vamos estar lendo dos versículos 46 ao 52. E eu gostaria de dizer que nessas últimas semanas Deus tem colocado, né, no meu coração, portanto, personagens da Bíblia, encontros que Jesus teve com determinadas pessoas, homens e mulheres que Ele tocou, que ele restaurou, enfim. Um encontro com Jesus sempre é algo que traz transformação. É impossível ter um encontro com Jesus e não ser transformado, né? E não ser transformado. E quem sabe hoje à tarde é isso que você está buscando, é exatamente isso que está dentro do teu coração, um desejo de experimentar transformação. Então vamos ler Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52, que diz assim, o tema, né, desse trecho é: o cego Bartimeu recupera a visão. E o tema que eu dei para essa mensagem é Bartimeu, o perseverante. Então, na semana passada nós falamos, né, refletimos sobre Zaqueu, o determinado, e nós aprendemos alguns aspectos, algumas lições, né, através da vida de Zaqueu, e aprendemos também um pouco mais sobre o caráter de Jesus, a maneira como Jesus nos vê, a maneira como Jesus intervém nas nossas vidas. E isso é lindo, é maravilhoso. Hoje nós vamos refletir sobre Bartimeu, que era um cego, né? Era um cego. Diz assim a palavra: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar:
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Né? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus por essa palavra, né? Talvez você já tenha ouvido outras mensagens, né? Ou tenha lido alguma coisa sobre essa passagem bíblica, né? Sobre esse episódio. Mas como eu costumo dizer e não me canso de repetir, a palavra de Deus é pão fresco saído do forno, né? E embora você já tenha ouvido alguma coisa, eu tenho certeza, eu creio firmemente no meu coração que Deus é poderoso para falar novamente ao seu coração através dessa palavra. Então nós vemos aqui que Bartimeu, ele tinha um problema físico, né? Ele era cego, né? Uma cegueira que era física. Isso é uma coisa que era uma oposição, digamos assim, uma dificuldade que ele tinha, uma limitação que ele tinha. Ele era cego e por ser cego, ele era colocado naquele local da cidade. Nós sabemos que Jericó era uma cidade até um tanto quanto desenvolvida, né? Naquela época, era conhecida como a cidade das palmeiras, mas Bartimeu não podia ver aquelas palmeiras, porque Bartimeu era cego. E todos os dias, né, alguns amigos, alguns companheiros tinham a tarefa de levar Bartimeu até aquele ponto estratégico da cidade, e ali ele era colocado. E o texto diz que todos os dias ele ficava ali mendigando, né? Pedindo esmolas. Nós sabemos que a cegueira nos dias atuais é algo que tem sido ultrapassado de uma maneira assim espetacular, porque um cego ele tem capacidade de aprender a ler através do sistema Braille, e ele pode ter um trabalho. Existem os cães guias, né, que proporcionam às pessoas cegas, né, a possibilidade de caminharem, de se locomoverem. Portanto, nós vemos, está ali acontecendo ali um probleminha técnico, eu peço desculpas. Eu vou continuar falando. Então, gente, naquela altura era bem mais difícil, né? Uma pessoa com uma cegueira física, ela tinha que ser... ela não tinha muita possibilidade na vida. Ela não tinha muita possibilidade. Então, só lhe cabia a resignação, né? Ficar resignado e ficar limitado a ser colocado num local para mendigar. Esse era o quadro, né? Esta era a situação deste cego chamado Bartimeu. Esta era a situação dele. Mas nós podemos aqui ter várias lições nessa passagem, né? E a primeira delas é que, embora Bartimeu sendo cego, quero abrir um parênteses aqui para dizer que quando um dos nossos sentidos ele está privado, ou seja, há algum problema num dos sentidos, os outros sentidos são fortalecidos, ou seja, são aprimorados, é esta palavra. Então nós vemos que Bartimeu era cego, mas a audição de Bartimeu era, tenho certeza, bem mais aguçada.
porque ele concentrava a sua percepção, ele concentrava a sua percepção nos ouvidos. Então, o texto nos diz que ele ouviu que era Jesus de Nazaré que estava entrando na cidade. Ele ouviu que era Jesus que estava entrando na cidade. E eu estou certa que Bartimeu já tinha ouvido falar alguma coisa acerca de Jesus. E que alguma coisa Bartimeu poderá ter ouvido acerca de Jesus? Eu tenho certeza que foram coisas boas, foram coisas grandiosas, né? Acerca dos milagres que Jesus já tinha feito, né? Naquelas localidades ali ao derredor. Então Bartimeu, a fé dele foi tocada quando, através dos seus ouvidos, ele ouviu esse nome, Jesus de Nazaré. Alguém chegava e dizia: olha, Bartimeu, você já ouviu do milagre que Jesus fez em tal cidade, em Betânia, por exemplo, né? Quando Jesus ressuscitou Lázaro. Todas aquelas cidades ali ao derredor tomaram conhecimento, porque a palavra ia passando, as pessoas iam comentando, né? E a multidão que seguia Jesus também aumentava. Então, quando Bartimeu ouviu que era Jesus, os ouvidos da fé dele foram aguçados. Então, é importante que os nossos ouvidos, né, da fé, os nossos ouvidos espirituais sejam ativados, sejam tocados, sejam despertados. E assim vai gerar o quê? Fé, confiança dentro de nós, para nós buscarmos a Jesus. E foi isso que Bartimeu fez. Quando ele ouviu que era Jesus, ele começou a gritar. E é interessante que Bartimeu, nós vemos aqui um pouquinho do caráter dele, né? Ele foi uma pessoa perseverante, mas antes de ser perseverante, ele foi também uma pessoa humilde. Por que eu estou dizendo que ele foi humilde? Nós sabemos que a necessidade primordial de Bartimeu era enxergar, mas ele não gritou por cura. Ele não gritou, exemplo: olha, eu quero ver de novo. Hein, alguém ouça-me, por favor, cura-me. Não, Por que é importante nós refletirmos sobre isso? É que nos dias atuais nós vemos mais e mais e mais, né, as pessoas sendo motivadas a buscarem mais a bênção ou as bênçãos do que o abençoador. Jesus é o abençoador. E, portanto, se buscarmos a Jesus em primeiro lugar, podemos ter a plena certeza de que as bênçãos que Ele tem para nós, Ele vai fazer chegar às nossas vidas, né? A palavra de Deus diz, o próprio Jesus em Mateus capítulo 6, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um princípio bíblico. E Deus, gente, Ele opera mediante os seus princípios. O que são princípios? São aquelas coisas que Deus já tem determinado, aquelas coisas que não vão sofrer alteração, porque Deus disse, é assim. Então, aquilo vai ser da maneira como Deus disse, não vai haver mudança. E quando nós olhamos e conseguimos entender, né, a maneira como Deus age, ou seja, os princípios que Ele tem estabelecido, fica muito mais fácil. Fica muito mais fácil. Temos acesso às suas bênçãos. Em primeiro lugar, temos acesso a Ele, porque vamos estar o quê? Conectados com o caráter de Deus, né? Reconhecendo a forma como Deus opera. Então nós vemos aqui que Bartimeu, ele foi humilde, ele não clamou pela cura, né? Ele não gritou, olha, cura-me, eu quero ver de novo, por favor. Não, ele chamou pelo abençoador. Ele disse, Jesus,
né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa expressão é muito profunda. E nós aqui podemos aprender que, de certeza, Bartimeu, ele tinha um certo conhecimento, como um hebreu, né, um judeu, ele conhecia acerca das promessas de Deus relacionada ao Messias, né, aquele que Deus tinha prometido, né, ao seu povo, que viria da descendência de Davi, que seria o ungido, o separado por Deus, o enviado de Deus para trazer redenção, para trazer restauração. Então, quando ele diz Jesus, filho de Davi, ele consegue tocar no ponto certo, ele consegue ir lá no cerne da questão, vamos assim dizer, e acionar, né, algo fundamental para que Jesus, portanto, ouvisse a voz dele, né? E ali, quando ele diz também, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia é uma palavra muito profunda e muito interessante, né? É uma palavra que vem do latim, significa coração, né? Corde é coração e misery é miserável. Então nós vemos aqui a manifestação do amor de Deus quando ele olha para nós, para o nosso coração, e ele percebe o quão miseráveis nós somos. E às vezes nós não temos consciência disso. Às vezes a nossa consciência acerca de nós mesmos é que vai tudo bem, somos as melhores pessoas, né? E somos merecedores de tudo e mais alguma coisa. Mas quando olhamos para essa palavra, né, e a forma como Bartimeu a usa, quando ele diz, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, ou seja, olha para o meu coração, olha para a minha necessidade, eu tenho carências, eu necessito de ti, eu preciso de ti. Então nós vemos aqui qualidades, né, muito importantes na vida de Bartimeu. E é interessante que a multidão, né, vai e repreende Bartimeu. Nós temos que ter cuidado com as vozes ao nosso derredor, com as multidões ao nosso derredor, né? Temos que ter muito cuidado. Essas pessoas, é bem provável que algumas delas até foram bondosas, entre aspas, né? Foram ajudar Bartimeu, trouxeram Bartimeu para aquele ponto, né, de mendigagem, aonde ele ficava, ali sentado, pedindo as suas esmolas. Mas ali naquele afã de Jesus chegando e muita gente ao redor de Jesus, essas pessoas foram um tanto quanto, essa multidão foi um tanto quanto egoísta. Por quê? Logo disseram para Bartimeu, cala-te, fique quieto, né? Mas aqui nós vemos o ponto central dessa mensagem, dessa reflexão, que nos leva a crer e a ver e entender claramente a perseverança de Bartimeu. Bartimeu não ficou calado, mas o texto diz, mas ele gritava ainda mais. Bartimeu não deu ouvidos àquela multidão, aquelas vozes que o mandavam calar. Porque, gente, aquelas vozes, aquelas pessoas, elas, se calhar, não tinham uma necessidade tão profunda como era a necessidade de Bartimeu. Aquelas pessoas ali ao redor não eram cegas, mas Bartimeu era. Bartimeu não podia ver. Vamos trazer isso aqui para o nosso dia a dia, para a nossa realidade. Às vezes, nós estamos a passar por alguma dificuldade na vida e estamos querendo avançar, desejamos ultrapassar e alcançar os nossos objetivos, enfim, temos uma dor, algo dentro de nós que está doendo, mas só nós sabemos,
né? Aonde está a nossa dor? E muitas das vezes as pessoas ao derredor, elas vão ser insensíveis a isso. Então nós precisamos fazer calar, ou melhor, fazer como Bartimeu fez, deixar de lado essas vozes, não ouvir essas vozes que às vezes, ao invés de nos motivar e nos jogar para frente e de nos suportar e de nos encorajar, muitas das vezes nós vamos ouvir vozes que vão dizer, olha, fica aí no teu canto, né? Fica aí no teu canto, é assim mesmo, as coisas estão difíceis. E muitas das vezes aquela pessoa está sendo insensível, porque ela não está a passar pela mesma dificuldade que nós estamos, né? Então, nós vemos isso, é uma realidade. Então, o que nós aprendemos com Bartimeu é que há necessidade de eu e você sermos perseverantes, né? É isso que eu desejo ressaltar nessa tarde. Bartimeu foi um homem perseverante, ele tinha uma necessidade. Houve vozes ao derredor fazendo calar a necessidade dele, né? Fazendo com que ele desanimasse diante daquela dificuldade, diante daquele problema. Mas Bartimeu foi perseverante. Ele gritava ainda mais, usando a mesma expressão: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que o texto nos diz aqui no versículo 49 é que Jesus parou. Jesus parou. Ou seja, o clamor, a voz de Bartimeu, a intensidade, não só o volume com que ele gritou e clamou, mas a expressão que ele usou foi muito importante. Ele reconhecia que Jesus era filho de Davi, da descendência do rei Davi, e isso implicava, Jesus era o Messias, o ungido de Deus. Para você, quem é Jesus? Quando você tem uma necessidade, de que maneira você se apresenta diante de Deus, diante de Jesus? Você tem aprendido alguma coisa sobre o caráter dele? Você já tem tido experiência de que ele o ama, que ele tem um projeto, um plano para a sua vida? Você já entendeu isso? Você já entendeu que ele veio a este mundo para morrer numa cruz e que ele próprio disse, eu sou o caminho, não é um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Jesus é o caminho e ele segura na nossa mão e ele, portanto, nos leva por este caminho, e este caminho é o único que pode nos levar a Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a boa notícia do Evangelho, né? É a boa notícia, Jesus veio a este mundo, nós estamos há algumas semanas para celebrarmos a Páscoa, que das celebrações, digamos assim, cristãs mais importantes, né? O Natal é importante porque é o nascimento de Jesus, a entrada dele neste mundo, tornando-se homem, né? Como nós, mas o objetivo principal de toda a vida de Jesus foi ir à cruz para morrer por mim e por você, para dar a sua vida por nós, para que nós possamos, né, ter a vida eterna com Deus. Essa é a essência do Evangelho. Esta é a essência do Evangelho. E há necessidade de entendermos isso. Quem é Jesus? Bartimeu tinha um certo conhecimento. E ele ali lançou mão daquilo que ele já tinha aprendido sobre o Messias, sobre Jesus. Então, naquele momento de necessidade, ele tocou no ponto certo. Ele clamou, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu preciso de ti.
Será que é esta a sua condição nesta tarde? Você tem aí alguma necessidade, algo que está dentro de você, que está te corroendo, que está te impedindo de ser aquela pessoa que Deus te criou para ser? E muitas das vezes na nossa vida nós chegamos a um ponto que dizemos: o que eu tenho feito da minha vida? Será que é esta pergunta que vai no seu coração nesta tarde? Então, você precisa tomar Bartimeu como um exemplo nesta tarde, né? De uma pessoa perseverante, de uma pessoa que não se deixa desanimar pelas vozes ao redor, mas ela persevera, ela continua, ela busca, porque reconhece uma necessidade, né? Uma necessidade. E quando então Bartimeu clama, né, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, o texto diz que Jesus parou. Jesus parou, Jesus, entre aspas, tinha que parar, porque Bartimeu clamou da maneira correta, né? E eu tenho certeza que Jesus também vai parar quando você tiver essa atitude semelhante à de Bartimeu, de alguém que persevera, de alguém que continua buscando, de alguém que sabe que a tua bênção, né, a solução da tua dificuldade, do teu problema, somente uma intervenção de Deus. Porque quero abrir um parênteses para dizer, quando nós temos reservas, né, quando nós temos um plano B na nossa vida, Deus não vai intervir. Jesus intervém quando nós chegamos diante dele a 100%, sem nenhum plano B. Mas quando nós chegamos àquela conclusão de que é Ele, somente Ele, que tem a chave, que tem a solução para nós, né? Nós aprendemos isso aqui nesse texto. Jesus parou e agora é a vez de Jesus falar algo. Antes era Bartimeu que estava chamando por Jesus. Agora é Jesus que está chamando Bartimeu. E é interessante que a multidão que falava, fique quieto, esteja calado, essa multidão agora vai e obedece aquilo que Jesus diz, porque Jesus diz: chamem, né? Chamem-no. E agora aquelas pessoas ali ao redor chamaram Bartimeu e agora disseram para ele: não mais, fique calado. Agora a palavra foi diferente: tenha ânimo, anima-te, levante-se, Ele está chamando por você. Ele está chamando por você. O versículo 50 desse texto diz que Bartimeu lançou a sua capa para o lado. O que era a capa para Bartimeu? Vamos aqui abrir um pequeno parênteses para explicar. Que naquela época era comum os cegos, né? Principalmente os cegos, mas as pessoas que mendigavam, elas tinham uma capa. E aquela capa era muito importante para essas pessoas. Era tipo assim, uma autorização, uma licença para estar naquele lugar mendigando. E era com aquela capa que Bartimeu se protegia do calor do dia, né? Daquele ventinho que vinha e trazia aquela quantidade de poeira, né? Quem sabe até um pouquinho de areia. Enfim, Bartimeu se protegia com aquela capa. E se começasse a chuviscar, né, cair aquela chuvinha, ele também se protegia. Enfim, aquela capa era uma licença para estar, uma permissão para estar ali fazendo aquilo, mendigando, e ao mesmo tempo representava para ele um meio de proteção, né? Ele se protegia com aquela capa. Mas, meus amados, meus queridos, quando Bartimeu ouviu, né, aquelas pessoas ao redor dizendo: anima-te, ele está te chamando. Porque Bartimeu não viu que Jesus tinha parado. Jesus parou,
Mas Bartimeu era cego, ele não via, ele não sabia para que lado Jesus estava, se estava para a direita, se estava para a esquerda, se estava mais à frente ou se vinha ainda atrás. Bartimeu era cego. Mas agora, quando ele é chamado para estar próximo de Jesus, o que acontece? Ele lança de lado, ele põe de lado a sua capa. A capa, como eu acabei de dizer, era algo muito importante na sua vida, mas naquele momento aquela capa deixou de ter importância, porque o mais importante era estar na presença de Jesus. Então há talvez capas nas nossas vidas que nós precisamos deixar de lado. Capas, coisas que às vezes constituem uma certa muleta na nossa caminhada e que às vezes pode estar nos impedindo de nos chegarmos mais perto de Jesus, do grande abençoador, do Salvador, daquele que tem a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as nossas inquietações, para todos os nossos problemas. Ele tem a solução, ele tem a resposta. E Bartimeu aqui lançou de lado, deixou de lado. Naquele momento aquela capa já não tinha mais tanto valor, porque ele estava diante de alguém que era muito mais importante e que poderia lhe dar aquilo que ele necessitava. Glória a Deus por isso, né? Qual é a capa que você tem usado para se proteger das intempéries da vida? Qual o nome da sua capa? É a sua autossuficiência? É o recurso financeiro que você tem? São as suas qualificações? Não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, mas há determinadas alturas nas nossas vidas que nós precisamos reavaliar, né? E ver se essas coisas realmente, se elas estão nas nossas vidas, mas numa posição e no sentido correto, amém. Mas se não estão daquela maneira como Deus deseja, se é uma muleta, se é uma capa, para muitas das vezes mascarar a nossa real necessidade, então precisa ser deixado de lado. Reflita sobre isso. Qual é a sua capa? A capa que você precisa deixar de lado hoje à tarde. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está falando, né? Vai estar falando aos nossos, vai continuar falando aos nossos corações, porque Jesus deseja nos abençoar, né? Ele lançou de lado a sua capa e pôs-se num salto e dirigiu-se a Jesus. É interessante vermos, meus amados, meus queridos, que Jesus ele sempre está pronto para intervir nas nossas vidas. Mas na semana passada nós vimos a condição de Zaqueu, né? Zaqueu foi até aquele local, havia também dificuldades para ver Jesus, mas Zaqueu fez alguma coisa, ele se movimentou. E hoje à tarde, nessa semana, olhando esse texto, nós vemos esse exemplo de Bartimeu. Bartimeu também botou a capa de lado, deu um salto, né? Pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que isso nos diz? Que nós precisamos fazer alguma coisa. Deus, ele sempre vai fazer a parte dele, mas eu e você precisamos fazer a nossa. Não podemos simplesmente cruzar os braços e dizer: eu gostava tanto de alcançar isso, eu gostava tanto de estar mais perto de Deus, eu gostaria tanto de compreender melhor isso ou melhor aquilo. Mas se nós cruzamos os braços e ficamos onde estamos, nós não vamos alcançar, né? Deus faz a parte dele, mas eu e você precisamos fazer a nossa. E Jesus, então, para concluir, Jesus chegou e fez a pergunta, muito importante. Parece até que Jesus não sabia o que Bartimeu precisava, ele sabia, mas no versículo 51 Jesus diz: o que você quer que eu lhe faça? Vamos imaginar hoje à tarde Jesus se apresentando, né? Você tendo uma revelação de Jesus, sentindo a presença de Jesus, e nessa tarde Jesus está te perguntando: olha,
o que você quer que eu te faça? Não é que Jesus não saiba, mas é importante, ele deseja que você verbalize. E nós temos que aprender isso. Temos que aprender a ser objetivos naquilo que nós buscamos de Deus. Precisamos aprender a ser assertivos, direto. E Bartimeu disse, né? Mestre, eu quero ver. Né? Mestre, eu quero ver. Essa era a maior necessidade de Bartimeu, né? E hoje, qual é a sua maior necessidade? Qual é a sua maior necessidade? O que você deseja de Jesus? Qual é a bênção que você tem buscado dele? E no versículo 52, para terminar, Jesus disse, vai Bartimeu, a sua fé o curou. Então Jesus liberou a bênção sobre a vida de Bartimeu. Bartimeu era cego fisicamente. Talvez você não seja cego fisicamente, mas existe todas as enfermidades e as curas que nós vemos na palavra de Deus. Para cada uma delas existe o correspondente na área mental e na área emocional, bem como na área espiritual. Então existe aqueles que são cegos espiritualmente, porque não conseguem ver a presença de Deus, a atuação de Deus na vida delas. São pessoas cegas espiritualmente. Há aquelas pessoas que são cegas no sentido mental, que não conseguem também enxergar, né, e acolher e receber um pouco mais da maneira de pensar de Deus. Não conseguem, têm dificuldade para perceber as palavras de amor, de paz e de vitória que Deus tem. Há aquelas que estão cegas emocionalmente, que foram tão feridas, tão magoadas, que nas emoções estão cegas, não conseguem ver livramento, não conseguem ver vitória no sentido emocional. Mas hoje à tarde Jesus está aqui, tal como ele estava lá em Jericó. E se você é como Bartimeu, Jesus quer, portanto, liberar uma palavra de fé e dizer para você, vai, né? Vai, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te restaurou. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigada pela tua palavra, ela não voltará para ti vazia. Aplica esta palavra, Senhor, às necessidades de cada um de nós, de cada pessoa que no decorrer da semana vai estar ouvindo essa palavra, Senhor. Ela é poderosa por si só, e o Senhor, o teu Espírito Santo, deseja aplicar essa palavra de acordo com as necessidades que cada um de nós temos. Portanto, ó Deus, no nome de Jesus, opera, Senhor, curando todo tipo de cegueira que possa existir nas nossas vidas. Em primeiro lugar, cegueira espiritual, para que, ó Deus, as pessoas possam ser salvas, possam ser libertas, possam ser perdoadas, curadas, Senhor. Ó Deus, no sentido espiritual, toca, ó Deus, e cura emocionalmente os traumas, Senhor, as pessoas que estão estressadas, que estão, ó Deus, deprimidas, que estão ansiosas, que haja cura emocional, ó Deus, que haja cura também na mente, Senhor, na maneira de pensar. Ó Deus, abençoa. Eu oro com ações de graça no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu desejo que todos tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Partilhe essa palavra com mais alguém, envia esse link, né, para que outras pessoas também possam ouvir essa palavra e serem abençoados no nome de Jesus. Fiquem na paz.